Olá, alunos e alunas que nos acompanham aqui no programa Saber Direito. Hoje, no Saber Direito Responde. Ao longo da semana, nós tivemos 5 aulas dentro do nosso curso Ativismo Judicial. E os internautas tiveram a oportunidade de encaminhar suas dúvidas, seus comentários, seus questionamentos para o saberdireito@stf.jus.br. Hoje eu, professor Saul Tourinho, que ministrei o curso sobre ativismo judicial, vou responder as perguntas selecionadas pela produção no meio de inúmeras perguntas que nos chegaram. E começo aqui com o questionamento da Michele Silva, de São Paulo. A Michele me pergunta: o que é ativismo judicial? Vamos lá. Michele, o ativismo judicial é um termo que costuma ser utilizado para designar uma postura por parte dos tribunais que, diante de conflitos, muitas vezes extravasa suas competências ou assume um protagonismo exacerbado ou arrasta para dentro do seu âmbito de discussão temas de índole política, temas que poderiam ser resolvidos na esfera do poder legislativo ou por meio das decisões do poder executivo. Normalmente, no Brasil, essa expressão ativismo judicial tem tentado designar essa postura por parte dos tribunais. Eu compreendo que esse termo é inadequado, que esse termo não consegue qualificar de fato o momento pelo qual nós estamos passando dentro do nosso constitucionalismo contemporâneo e, notadamente, diante desse atual momento da jurisdição constitucional brasileira e da consolidação do nosso Estado constitucional. Na verdade, na maioria dos casos analisados no nosso curso, nós não temos essa exorbitância de atuação por parte do judiciário. Nós temos um judiciário que é confrontado, que é questionado por parte dos cidadãos, que tentam consolidar uma cultura de exigibilidade de direitos constitucionais. Em resposta a esses pleitos, o judiciário então age sempre provocado, tentando construir e reconstruir uma leitura constitucional. Portanto, de todo modo, nós poderíamos aqui designar essa expressão ativismo judicial como uma qualificação para um protagonismo do poder judiciário diante das demandas que são suscitadas no seio de uma sociedade complexa. Tudo bem? Bom, gente, vamos voltar aqui com os nossos questionamentos. E agora nós estamos com o Frederico Martins, aqui de Brasília, que indaga: professor Saul, o ativismo enfraquece a democracia? Bom, Frederico, na minha concepção, não enfraquece se nós tomarmos o ativismo judicial como uma atuação corajosa, uma atuação refinada por parte do Poder Judiciário. Se nós compreendermos esse suposto ou chamado ativismo judicial como uma atuação do Poder Judiciário no seio de uma sociedade complexa que tenta consolidar uma cultura de exigibilidade de direitos, notadamente os direitos constitucionais, nós temos, na verdade, uma reafirmação da democracia, a partir do momento que o diálogo judiciário-legislativo é constante. Não há uma vedação à atuação do Legislativo, não há uma vedação à atuação do Executivo. Quando o Judiciário revisa uma lista de medicamentos, por exemplo, do Poder Executivo, o que o Judiciário faz, na verdade, é devolver, é reinserir grupos excluídos do debate a respeito dos medicamentos, fazendo com que o Executivo tenha a oportunidade de, no ano orçamentário seguinte, inserir esses grupos vulneráveis, afastados das discussões sobre a formatação das políticas públicas, dentro do seu cronograma, da sua agenda política. O diálogo é constante, um diálogo institucional salutar, que na verdade fortifica, lubrifica as engrenagens da democracia. Essa é a resposta, portanto, do Frederico Martins. Nós temos ainda uma terceira pergunta
do José Torres, aqui do DF, do Cruzeiro. O José Torres, ele pergunta qual a razão do ativismo judicial. José, olha, a razão do ativismo judicial, ela decorre de um conjunto de fatores que se consolidam nesse início de século XXI. Nós temos constituições aprovadas, dotadas de termos gerais, cláusulas jurídicas indeterminadas, conceitos amplos e repleta de princípios. Temos uma sociedade complexa que, dentro de um cenário de globalização, de expansão de direitos e de consagração de culturas heterogêneas, notadamente, de uma sociedade também pluralista, os debates eles são muito complexos. Temos aqui ainda, além das constituições amplas e de uma sociedade cada vez mais complexas, nós temos a consolidação de uma cultura de exigibilidade de direitos, a consolidação do Estado constitucional. Esses fatores fazem com que a jurisdição constitucional assuma um papel importante, um papel de guardião derradeiro, de consolidador dos direitos fundamentais, o que resulta nesse protagonismo chamado por muitos de ativismo judicial. Muito bem, meus alunos e minhas alunas aqui, que nos acompanharam no curso de ativismo judicial ao longo das 5 aulas, aqui no Saber Direito. Hoje, o Saber Direito Responde, nós iniciamos esse primeiro momento com esses 3 questionamentos de um colega de São Paulo, uma colega de São Paulo e 2 colegas de Brasília. Na sequência, no próximo bloco, nós voltamos com mais questionamentos de todo o país a respeito do nosso curso, o curso Ativismo Judicial, questionamentos de internautas que nos foram encaminhados ao longo da semana. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta, eu conto com vocês. Olá, meus alunos e minhas alunas que nos acompanharam ao longo da semana no nosso curso sobre ativismo judicial no programa Saber Direito. Hoje nós estamos aqui respondendo às perguntas dos internautas encaminhadas ao longo da semana para o saberdireito@stf.jus.br. Eu, professor Saul Tourinho, que ministrei o curso sobre ativismo judicial, estou aqui com as perguntas que foram encaminhadas pela produção, selecionadas no meio de muitos questionamentos que chegaram até a nossa produção em razão do interesse dos internautas. Vamos agora para o questionamento do Tiago, de Belo Horizonte. O Tiago, ele indaga: há ativismo judicial em outros países? Tiago, há, de fato, esse comportamento judicial marcado por um chamado protagonismo na defesa de direitos fundamentais por parte da jurisdição constitucional, também em outros países. Ao longo do nosso curso, nós podemos ter acesso às informações e a casos trazidos por exemplo, no Canadá, onde se debate a questão do teste em solo canadense de mísseis americanos. Nós temos a experiência na Turquia com o debate sobre o avanço do fundamentalismo islâmico. Nós temos questionamentos em Israel a respeito da construção de um muro que faria fronteira com o território palestino. Nós temos questionamentos na Alemanha em relação, por exemplo, à necessidade ou não de dispensa de alunas muçulmanas que teriam que fazer natação como prática desportiva inerente às escolas, mas se recusavam a fazer em razão da necessidade de se apresentarem com roupas de banho, o que violaria crenças de sua religião e práticas costumeiras. Temos na França o debate sobre a burca, temos na Índia questionamentos a respeito das chamadas diretivas, que são ordens expedidas pela Corte Constitucional, dirigidas ao Poder Executivo para dar cumprimento a decisões. A Itália, nós temos a questão relativa às sentenças aditivas. Nós temos nos Estados Unidos o debate sobre o fim da segregação racial. Veja aqui, meu caro Tiago, que não tem fim. Não tem fim essa expansão, consolidação do Estado constitucional no mundo afora, sendo verificado, portanto, em países que não o Brasil, experiências relativas a essa temática. Muito bem,
Nós damos continuidade aos questionamentos e aqui um colega de Anápolis, no Goiás, o Wagner Torres, que questiona: professor Saul, o STF tem sido ativista? Olha só que pergunta interessante. Wagner, o Supremo tem sim assumido um papel de destaque nos debates constitucionais. E aqui, ora o Supremo se posiciona como um garantidor de direitos fundamentais, ora o Supremo assume vazios deixados pelo Parlamento, e ora o Supremo toma a frente de debates que talvez devessem ser guiados na esfera da política partidária. Vamos inicialmente nas questões relativas à mera defesa de direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente a questão relativa à consagração da liberdade de expressão marcada pela Marcha da Maconha. Tivemos a hipótese do tribunal decidir a vedação aos chamados protestos silenciosos no Distrito Federal, a necessidade de que os protestos não fizessem barulho caso fossem feitos na esplanada dos ministérios. Aqui nós temos um tribunal que garante e concretiza direitos fundamentais. E a consagração maior aqui é voltada para a liberdade de expressão, meu caro Wagner. No outro momento, nós temos um tribunal que avança nos vazios deixados pelo Legislativo. Por exemplo, a ausência de regulamentação de direitos constitucionais. Ao caso do mandado de junção da greve dos servidores públicos, ao caso, por exemplo, da aposentadoria especial. Todavia, Wagner, há hipóteses em que o tribunal se aventura em desafios distantes, muitas vezes desafios que são gerados no seio do Poder Legislativo. Um caso aqui a pensar é a fidelidade partidária. O Judiciário, ele avança nesse questionamento que é gerido no âmbito de uma reforma política necessária, uma reforma política que deveria ser encampada no próprio Legislativo. Quando o Judiciário avança nessa temática, há toda uma desestruturação de todo o modelo eleitoral voltado para as questões partidárias. Uma vez que aqui o próprio Poder Legislativo fica sempre tentando ultrapassar as decisões do Supremo. O caso da posse dos suplentes da coligação ou do partido é um exemplo, onde o Supremo decide algo, o Legislativo não dá cumprimento e o Supremo tem que rever sua posição. Aqui há uma possibilidade de enfraquecimento da autoridade do Judiciário quanto ao cumprimento de suas decisões. Então nós temos, portanto, três cenários dentro de um suposto ativismo do Supremo. A nossa última pergunta desse bloco, nós temos o questionamento da Renata Prada, de São Paulo, que pergunta qual a relevância do ativismo para os direitos fundamentais. Renata, só um judiciário forte, autônomo, independente, corajoso e desassombrado consegue concretizar direitos fundamentais que muitas vezes são entregues pela Constituição às chamadas minorias. Aqui, a índole contramajoritária da jurisdição constitucional é importantíssima para a concretização dos direitos fundamentais. Essa é a resposta que dou para a Renata Prada, de São Paulo. Muito bem, meus alunos e minhas alunas do Saber Direito, que hoje estão aqui conosco no Saber Direito Responde. Essas foram as perguntas encaminhadas pelos internautas nesse segundo bloco. Nós iremos para o nosso intervalo e voltaremos logo mais com novos questionamentos aqui no Saber Direito Responde. Olá, alunos e alunas que nos acompanham aqui no Saber Direito ao longo da semana, no nosso curso denominado Ativismo Judicial, e que hoje estão conosco aqui no Saber Direito Responde. Eu, professor Saul Tourinho, estou respondendo as perguntas dos internautas que ao longo da semana encaminharam seus questionamentos para a nossa produção. Respondo agora a Patrícia Melo, de Itu, em São Paulo. A Patrícia pergunta: há casos de ativismo judicial prejudicial aos direitos fundamentais? Essa pergunta da Patrícia é interessantíssima. Aqui eu me valho de uma expressão utilizada pelo professor Luiz Roberto Barroso, que diz: ativismo é como colesterol, tem do bom e do ruim. De fato, Patrícia, o ativismo judicial, ele tem sim uma marca negativa. Quando a Corte Constitucional, ela avança
contra os próprios direitos fundamentais. Ela assume uma postura de protagonismo para negar direitos. E é ilustrativo o chamado caso do Dred Scott, que fora julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1857. Naquela oportunidade, Patrícia, nós tivemos uma corte que entendeu que os escravos americanos não eram sujeitos de direito, eles não eram cidadãos e não podiam postular no judiciário. Essa decisão judicial que avançou contra um debate que poderia ser gestado no próprio legislativo ou ser visto pelos olhos da liberdade ou da igualdade, a Corte Constitucional avança para negar direitos e precipita, de alguma forma aqui, a própria Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, veja, há sim hipótese onde esse protagonismo da jurisdição constitucional, ela avança, ela toma a frente para, valendo-se de questões formais, negar direitos. E aqui é o momento em que um legislativo forte, um legislativo consciente, um líder do executivo, defensor de direitos, de liberdades e de garantias, pode fazer o contraponto. O contraponto a um ativismo que seria, na expressão do professor Luiz Roberto aqui, um ativismo ruim. Nós temos um questionamento do Felipe Santos. Aqui de Brasília, o Felipe pergunta: qual a relação entre ativismo judicial e neoconstitucionalismo? Nós tocamos nesse ponto no nosso curso sobre ativismo judicial, meu caro Felipe. O neoconstitucionalismo, ele se exterioriza por meio de uma aproximação entre direito e moral, uma consagração de princípios como elementos norteadores da concretização da Constituição e capazes, inclusive, de servir de fundamento de decisão judicial. O neoconstitucionalismo, ele se consagra por constituições principiológicas e pela possibilidade de ponderação entre valores inerentes à nossa sociedade, quando da decisão judicial. Também uma marca do neoconstitucionalismo é o reconhecimento da relevância da jurisdição constitucional e do poder judiciário. Sobre esse ponto de vista, o neoconstitucionalismo, de certa forma, ao reconhecer o protagonismo judicial, a leitura principiológica da Constituição e a aproximação entre direito e moral, ele abre espaço, ele abre caminho para que o chamado ativismo judicial aconteça. Essa atuação desencorajada da jurisdição constitucional na concretização de direitos. Eu posso dizer, portanto, que, de certa forma, o neoconstitucionalismo, ele serve de porta de entrada para essa atuação desencorajada da jurisdição constitucional, tida por alguns como ativismo judicial. Nós estamos agora com uma pergunta do Lúcio Casagrande, de Cuiabá, no Mato Grosso. Já estive em Cuiabá, estive na cidade de Diamantino. Deixo aqui o meu abraço para todos os colegas, os alunos de Cuiabá e de Diamantino, no Mato Grosso. A pergunta é: qual a relação do ativismo judicial com o chamado positivismo? Bom, Lúcio, nós temos dentro da temática kelseniana do que se convencionou chamar de positivismo, uma leitura seca, uma leitura que tem deferência à letra da lei, que tenta não compreender a leitura legal como impregnada de valores ou rejeitando também uma aproximação entre direito e moral. Nós temos aqui, dentro desse positivismo, que já inclusive se apresenta de forma, de alguma maneira, defasada, já se fala hoje do chamado pós-positivismo, uma leitura diferenciada que reconhece sim relevância nos princípios e não nega a criação do direito por meio da hermenêutica e da decisão judicial. Esse seria o pós-positivismo, mas dentro da temática anterior do positivismo que nós tínhamos em mente nessa matriz kelseniana, o ativismo judicial, ele decorreria da desconsideração do judiciário para com a letra da lei, da desconsideração do judiciário para com a leitura gramatical, uma leitura mais fechada, mais cerrada da nossa Constituição ou dos atos normativos. A partir do momento em que se reconhece valores, em que se reconhece a possibilidade criativa do hermeneuta, em que se aproxima direito e moral, haveria um distanciamento do positivismo e uma ação que descambaria para um ativismo judicial marcado como sendo uma exorbitância das reais competências do poder judiciário. Por último, nós temos aqui a pergunta da Roberta, do Rio de Janeiro, que indaga: qual seria o futuro do ativismo judicial?
Roberta, o futuro do ativismo judicial, para mim, é o futuro da concretização dos direitos se nós tivermos esse ativismo judicial como um mero exercício livre, independente do judiciário. Se nós tivermos o ativismo como exorbitância de competência, exorbitância de poder, e de fato em alguns cenários nós verificarmos isso, nós temos aqui um enfraquecimento da democracia. Nós temos uma fragilização da relação entre representante e representado e uma desautorização do poder consagrado nas urnas ao executivo. São dois vieses que nós podemos compreender desse ativismo judicial. O futuro, portanto, vai depender de como a jurisdição constitucional se comporte. Se como instância garantidora dos direitos fundamentais, o horizonte é promissor. Se como uma instância que anula os demais poderes dentro de um ativismo real, aí aqui nós temos o pântano como sendo o nosso destino. Não poderemos sobreviver com a negação dos demais poderes, uma vez que o nosso modelo engloba todos os três: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem, meus alunos e minhas alunas que nos acompanharam ao longo da semana no programa Saber Direito e agora aqui no Saber Direito Responde. Foi uma alegria contar com a audiência de vocês, ministrar o nosso curso formado por 5 aulas e hoje aqui no Saber Direito Responde ter a oportunidade de dar o retorno, dar o feedback para tantas perguntas que chegaram à produção do nosso programa em razão certamente da envolvência desse tema. Eu, professor Saul Tourinho, fico muito agradecido pela lembrança da TV Justiça do meu nome para tratar de um assunto tão relevante do nosso constitucionalismo. Agradeço a atenção que tive dessa produção, especialmente a atenção desses alunos e alunas que nos acompanharam ao longo dessa semana. Muito obrigado.